Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar então o episódio 2, parte 2, sobre racialidade, ensino e pesquisa, sobre a mediação do meu colega Lucas Santiago e os professores convidados, o professor Henrique e a professora Marta Regina. Um bom encontro virtual. Pensar também quais essas dificuldades, as dificuldades que a gente acaba vendo dentro da próprio ensino, da academia, né, da pesquisa, que a gente vê essa cobrança também, né, do estudante ou do docente negro, né, a gente vê que os desafios e limitações, né, da nossa população, que fala, o povo preto é um povo forte e resistente, mas a resistência vem de uma ideia de omissão, né, do Estado. Quanto mais omisso, mais, né, a gente vai ter que ser resistente, porque isso afeta diretamente nós. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desses desafios, né, dentro da pesquisa, dentro dessas questões também epistemológicas, né, buscar intelectuais negros, né, dentro das próprias pesquisas de vocês. Eu fico pensando em dois grandes fatores que vão condicionar uma possibilidade tanto de a gente conseguir superar esse quadro geral e também pensar como a gente vai estar enfrentando diretamente, tanto individualmente como coletivamente, vai ser possível a gente romper com esse quadro geral. Para mim, abre-se dois lados, um mais macro social e outro mais micro. Mas pensando o macro social, essa grupalização, tanto de grupos de debate, participação de alunos pretos, localizar seus pares, pensar a coletividade junto, projetos de pesquisa que pensem as questões raciais também desenvolvidas com agência de pessoas negras para conseguir romper com uma certa estruturação do poder, uma lógica que vai se perpetuar, dando possibilidade para que esses estudantes se vejam enquanto um pesquisador, enquanto um agente. Mas é bastante difícil a gente pensar isso acontecendo na prática, principalmente quando a gente tem uma estrutura, não só pensando o próprio racismo estrutural, mas pensando o nosso cotidiano dentro da própria universidade, que a gente tem pouquíssimos professores negros. E não vão pensar professores brancos que saibam sobre a temática racial. A gente tem pouquíssimos professores e pesquisadores que pensam isso. Quando eu penso a, a própria sociologia, raça e o próprio racismo foi o que originou as ciências sociais. Foram as questões tanto dos próprios ensaístas, mas foi o desenvolvimento do próprio estudo da própria Unesco, foi o debate sobre a democracia racial ou não, enfim, foi a base, o pilar central das ciências sociais que, que faz com que ela nasça, o debate racial. E a gente pouco tem esse acesso, tanto enquanto estudante, falando no meu caso, quando eu estava na própria graduação, tive pouca possibilidade de me conectar com alguma bibliografia internamente dentro da própria universidade. Então, dentro dessas escalas macros sociais, existem diversos limites que vão condicionando a gente pensar e produzir a própria ciência, ou se identificar dentro desse espaço, né? Que esse espaço precisa ser disputado a todo instante, ele é um espaço hegemônico frente a uma regra, frente a um discurso, frente a uma elite. Por mais que exista uma abertura nesses últimos anos de cota, existe ainda uma grande dificuldade de permanecer dentro desse espaço. E por quê? Por que existe essa grande dificuldade? A gente pensar isso porque também entra dentro desse quadro mais micro. Dessas formas, a gente conseguir entender o espaço da ciência e o espaço de desenvolver pesquisa também vai necessitar com que a gente individualmente busque fora esses espaços. Infelizmente, vai ter que passar por essa forma que pode soar meritocrático, mas a gente precisa superar todas essas teias de poder que nos cercam, que desde quando a gente nasce já está induzido a reproduzir certas normativas. Eu não era para estar pensando em fazer faculdade, em tentar pensar em ser intelectual, a produzir artigo científico. Não foi essa. Eu não fui incentivado.
Eu não tive espaço e tempo para isso. Então, como que eu vou conseguir fazer essas formas? Eu falo dentro dessa necessidade individual, mas que ela é apoiada com seus pares. Você conseguir conversar com outras pessoas, ter grupo de apoio científico, grupo de apoio político, desenvolver militância fora do meio acadêmico foi o que me desenvolveu ser um pesquisador hoje. Se não fosse a militância dentro dos espaços do movimento estudantil, eu não teria possibilidade, nem potência, nem voz, nem gás para estar desenvolvendo ciência hoje. Então, a gente pensar esses espaços alternativos também que a própria universidade proporciona, por conta dela ser um espaço de disputa, por mais que exista uma certa normativa, ela não é uma normativa que não exista conflitos. E daí, dentro desses conflitos, buscar possibilidades de se achar enquanto par, de conseguir desenvolver uma possibilidade de romper com essa história que já é vista e que já é datada. Falando bem a verdade, eu não, é só por conta dessa estrutura ser tão enraizada dentro dos marcos capitalistas, mas que qualquer pessoa que chuta a moita já percebe que isso não faz mais sentido existir. Só faz sentido por conta de que o poder não está na nossa mão. Existe uma minoria dentro dessas reproduções que garantem com que a gente não consiga fazer um debate de sociedade um pouquinho mais complexo e fora da caixinha. Então, dentro dessas possibilidades, é super importante pensar todas essas estruturas macro que nos condicionam, mas também a nossa agência, que pode entrar dentro de uma perspectiva microsocial, mas que ela tem uma potencialidade gigantesca da gente conseguir pensar que é capaz de estar transformando. Daí só para estar fechando, também é tipo entender que por mais que a gente esteja falando de várias mazelas, de diversas questões que são prejudiciais, e essa estrutura que vai estar condicionando isso, a gente também tem essa agência, essa possibilidade de desenvolver uma mudança de cenário que não seja apenas essas questões. Mas é muito difícil, porque a gente vê diversos irmãos desistindo dessa estrutura, porque ela é difícil, ela exige, tem aquela frase famosa dos próprios Racionais, tem que ser 2 vezes melhor, cobram de uma forma extremamente pesada, você tem que mudar a forma que você fala, você tem que tentar entrar dentro desse enredo, mas entendendo que você não precisa se despir da tua verdade para conseguir desenvolver possibilidades que te alevantam enquanto um pesquisador. Mas é bem frustrante ver que existem diversas castrações dentro da própria universidade que impedem muitos cientistas, muitos intelectuais, muitos pretinhos e pretinhas que poderiam estar voando por aí. Porque realmente esse espaço poda. E acho que é super importante pensar dentro dessas alternativas. Seja as bolsas de iniciação científica que você não consegue porque você teve que trabalhar, que você precisa trabalhar para estar estudando, e ainda mais pensando a própria UFSM, uma bolsa de trabalho de R$ 250 para 20 horas de trabalho. Quem é a pessoa que consegue sobreviver com isso? E a universidade, antes da pandemia, funcionava em torno dos bolsistas. E pensar qual é o perfil de estudante que trabalha e estuda. Existe isso, tem dados que falam sobre isso. O estudante negro tem uma grande maioria de estudantes negros que trabalham e estudam, em comparação com estudantes brancos. Então, dentro dessa hierarquização, dentro dessa disputa curricular, dentro do desempenho acadêmico que é cobrado, a gente já está saindo de baixo. E mesmo assim, precisa fazer todos esses esforços para estar conseguindo garantir um certo espaço. Hoje eu estou na URGS, num programa nota 7 na CAPES, eu não tive nenhuma IC, eu tentei mais de 5 processos de IC, eu não consegui nenhum, trabalhei a graduação inteira e mesmo assim conquistei isso. Não é de falar, nossa, Henrique, você fez por merecer, não foi isso. Foi diversos outros privilégios que me colocaram ali, que me fizeram não desistir. Mas eu olho para o lado e vejo quantos dos meus não estão junto. Quantos
ainda eu sou pouco dentro de um programa que tem cotas. Eu olho para o lado, tem poucos pares. E acho que dentro dessa forma a gente vai começar a pensar por que tem isso. Por que se reproduz essa certa normativa. Então, acho que é super importante pensar dentro dessas possibilidades individuais, mas principalmente pensando esses aliados que a gente vai construindo dentro dessas batalhas cotidianas, fazer uma contra-hegemonia frente a toda essa estrutura que está aí. E daí, para isso, é um dos pontos importantes do que a gente pode fazer é esse espaço, por exemplo. Dá a possibilidade de a gente conseguir debater, conversar, entender, ver outras trajetórias, outras históricas, outras formas, mas que tudo isso, de certa forma, precisa ter pessoas agindo individualmente para possibilitar com que outras pessoas tenham essa possibilidade de ter um professor negro que consiga orientar e que se torne um professor. Mas, enfim, tudo isso tem várias contradições. Ah, você é o único professor negro, vai ter uma demanda gigantesca em torno de ti. O preto tem que debater raça. Se você não debate raça, você o que está fazendo aqui? Então, acho que são dessas formas que a gente tem que pensar também. Existe racialização na nossa própria condição racial. Então, acho que é super importante ter debates para conseguir pensar minimamente em como superar. E essas ações são ações coletivas que vão possibilitar com que mais dos nossos não consigam, quer dizer, consigam ver que esse espaço é disputável, que esse espaço pode ser contra-hegemônico, que esse espaço pode levantar perspectivas e que você pode falar a tua verdade e ainda produzir um baita trabalho acadêmico. Não precisar se embranquecer dentro da tua leitura. E poder falar da tua verdade enfim, existe possibilidade. A gente é castrado, mas é possível. Há teóricos que digam o contrário, né? Franz Fanon fala que a última porta para nós negros é a branquitude, né? Que é ou a gente se embranquece ou não vai conseguir, né? Então aí também vem a nossa pressão, né, para não precisar ser a última porta, né? E fazendo esse gancho, a professora Marta, né, também como uma mulher negra, ocupando esse espaço de docência, né, na carreira científica também, e como isso se coloca também para não reduzir a humanidade a um monólogo, né, da branquitude, quando se não tem, né, produções negras, quando não se tem uma diversidade, também é um malefício para a própria universidade, né? Então, como a professora também traz isso, essa diversidade dentro da sua atuação também, né? Como trabalha essa diversidade na sala de aula, diretamente no ensino, né? Como tu pode trabalhar isso dentro do ensino? Olha, Lucas, porque como um espaço feito para a gente não estar, a gente está, na verdade, num não lugar, né? E isso que o Fanon fala de embranquecimento, assim, eu não vou dizer que é inevitável, mas em alguns momentos você tem que se ajustar a determinadas condições para se manter no jogo, por assim dizer. Eu tenho que conversar para vocês que eu quase desisti da universidade durante um tempo, assim, em função de vários processos de racismo, racismo institucional, racismo estrutural. Aí as pessoas vão perguntar: "Ah, Marta, aconteceu alguma coisa específica?" Eu digo que aconteceram várias coisas específicas, mesmo que os brancos não tenham notado, eu notei certos preterimentos, né, hã, a dificuldade que a academia tem de nos levar a sério, a dificuldade que a academia tem de aceitar o nosso jeito, a nossa forma de fazer as coisas, que não é melhor nem pior, ele só é diferente. Então, eu entrei na universidade, por exemplo, numa época muito diferente da de vocês, muito anterior às cotas. Então, eu entrei na universidade, e eu vou dizer para vocês assim, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu entrei na universidade porque eu queria fugir da pobreza. Eu queria fugir da pobreza, eu não queria ser pobre. Às vezes eu falo para as pessoas dão risada, mas é isso mesmo.
Então, eu muito cedo percebi que a educação formal era uma maneira de eu fugir daquela pobreza, porque era aquilo que a sociedade valorizava. Mas, ao mesmo tempo, ela não valorizava o tanto que eu sabia, por exemplo, de uma escola de samba. Isso não vale nada para a academia. O tanto que eu sei de um clube social negro que um antepassado meu fundou, né? Ela não valoriza, ela não entende isso, ela não entende como eu posso estar lá, produzir a boa ciência, que eles chamam de boa ciência, né, que seria bom para a sociedade, o que eles consideram bom para a sociedade, e ao mesmo tempo ter essa multiplicidade dentro de mim, e isso fazer com que eu seja melhor naquilo que eu faço dentro da academia. Então, e ainda mais como mulher, né, Lucas? Aí você coloca ainda essa condição de ser mulher preta, uma mulher preta, dentro de um espaço branco e masculino. Tá? Então, durante muito tempo, agora já fazem o quê? Mais de 15 anos que eu sou docente. Faz muito tempo. Nos últimos tempos, assim, que eu tenho me sentido um pouco mais tranquila com relação a isso. Mas foi a custa de muito ferro e fogo. E eu percebi também uma mudança, assim, de olhar a partir do momento que eu comecei a me juntar com meus pares, que nem disse o Henrique. Então eu comecei a ter, por exemplo, a gente tem um grupo dentro da universidade, um grupo de professores pretos, e aí alguns coletivos pretos também, que a gente discute várias coisas ao longo do ano, entre nós, fala mal, eu não posso falar, de algumas. Eu tenho grupos que também integro para além da universidade e que a gente tem, isso é algo que eu gostaria muito de dizer para vocês, produzam da maneira que vocês conseguirem, do jeito que vocês são. Organizem-se entre vocês e publicizem essas produções, porque se a gente esperar por a universidade branca e masculina, isso não vai acontecer. Então, quando tu pensa, tu falaste bastante da Djamila, ela criou um selo, né? A Sueli Carneiro também. Ela criou um selo para poder publicar as produções, as intelectualidades dela e dos pares. E isso é um absurdo, né? Do ponto de vista da ciência, da produção científica, da intelectualidade, mas é uma saída. Eu estava procurando alguns livros para vocês, mas não é que eu gosto de escrever, mas eu não é diferente de alguém que está nas sociais, por exemplo. Como eu tenho pesquisa também na área de química, a ciência química, não só da parte de produção teórica em educação, que eu também tenho algumas coisas na educação, eu fico muito no laboratório. Eu vou para o laboratório e fico horas, então eu tenho uma produção aplicada mesmo da questão da química, né? Mas nos últimos anos eu tenho me desafiado a colocar essas coisas no papel, né? Muito por conta dos meus pares, né? Vocês já provavelmente estão nessa linha, nessa vibe, né? A minha trajetória, a minha formação básica não é educação aplicada, mas nos últimos anos eu tenho me desafiado. Eu acho que foi em 2019, eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro aqui, ó, Decolonialidades na Educação em Ciências. E aí tem um capítulo meu com eu não sei nem como a gente se encontrou, não me lembro mais, mas com uma professora da UFBA, o nome dela é Bárbara Carini, mas ela é licenciada, ela trabalha na licenciatura, e ela me convidou e disse, olha, um capítulo de um livro já é meio demais para mim, eu digo, um artigo até tudo bem, mas um capítulo de um livro, não, vamos escrever, você pega essa parte, uma outra autora do Rio de Janeiro, escreveu outra parte, e quando viu, estava pronto. Então, todo ele é para pensar fora da caixa. Fora da caixa, né? E o artigo que a gente escreveu tem a base teórica da química, que trabalha com química forense, mas trabalha também na questão da criminalização do negro no Brasil. Então, ele faz todo
uma abordagem sobre as leis que ajudaram na questão da criminalização do negro, para deixar o negro no seu lugar, né, Henrique? Mas depois vem com o aporte da química também para pensar fora dessa caixa. Então, eu acho que o que eu tenho feito, assim, que tem me contemplado nos dois sentidos, tanto no campo das ciências naturais, né, que é onde eu me reconheço mesmo, mas também no campo das questões sociais e, enfim, e relacionados à negritude no Brasil e relacionados ao racismo e à luta antirracista, é combinar essas duas coisas, né? Eu acho que a gente não precisa embranquecer, a gente pode utilizar essas ferramentas que já estão aí, mas para contemplar coisas que de fato nos interessam, que são as nossas produções, e ter referenciais, porque a partir de um determinado momento, se eu passar a circular, ou se o autor circular, passa a ser uma referência também. Em algum momento, a gente estando dentro dos núcleos estruturantes dos cursos, a gente pode dizer, olha, eu acho que tem que mudar alguma coisa, né? E falando como docente, mas é preciso, que nem o Henrique falou, docentes negros, mesmo que ele não venha com essa que ele não queira essa carga, né? Eu conheço vários pesquisadores em química, por exemplo, que não querem discutir raça e não querem nem ser vista como uma referência para discutir raça. Eles só querem produzir química, ok? Isso não é o problema. O problema é que quanto mais a gente tiver ocupando esses espaços, a gente tiver um volume maior de docentes, pesquisadores e pós-graduandos, maior vai ser a chance da gente ter produções nossas circulando nesses espaços. Então, nesse sentido, ações afirmativas efetivas, e toda vez que me convidam no UFSM para falar qualquer coisa, eu sempre digo, se atentem aos concursos para docente da UFSM. Eles sempre dão um jeito da coisa não acontecer. Porque a gente já tem alguns anos de cotas no ensino superior, e a URGS foi mais eficiente nesse sentido. Se você pegar outras universidades, você vai encontrar um número maior de docentes negros, inclusive a UERGS, que tem 20 anos, tem mais docentes negros, a UFSM acho que tem 3 vezes mais docentes do que a UERGS, e a UERGS tem mais docentes negros que a UFSM. Perguntar por que não está funcionando. Né? Tu está falando que tem poucos, Henrique. Existe um mecanismo. Por que não está funcionando? E eu vou dizer algo para vocês assim, que eu sempre digo também nas palestras, lives e debates. A gente não consegue avançar sem uma boa porção de tensão dentro desses espaços. Isso às vezes acontece à custa da nossa sanidade, né? Quando chega nesse ponto é melhor dar uma recuada, né? Mas eu garanto para vocês que sem tensionamento, porque a ideia é se acomodar ali, é ficar bem ali. Eu vou lá, eu faço uma live, eu convido um professor para palestrar, mas na hora do concurso não entra nenhuma, tá bom, porque depois eu vou convidar essa pessoa para dar um curso. Vocês estão entendendo? A estrutura se mantém. Isso é racismo estrutural. Né? Ela vai se mantendo. Parece que eu estou fazendo alguma coisa, mas não estou, não. Tá bem? Acho que é isso. Perfeito, muito boa a sua fala. A gente já vai se encaminhando, né, para o final do nosso bate-papo. Levantamos vários pontos para serem discutidos sobre o tema, né, racialidade, ensino e pesquisa. Pontos muito relevantes, né? Eu acho que é muito importante a gente pautar que até a Kabengele Munanga fala da questão da política do avestruz, né? Acho que é um momento para trazer essa reflexão para não caírem nessa política do avestruz, que enterre a cabeça, né, na terra e não olhe para esses problemas, que o problema é estrutural. Então não é só um problema do negro, né? O racismo é uma questão, né, um problema estrutural. Então a gente também não pode levar também os negros para a ideia do coitadismo, que às vezes colocam a gente, né, nessa ideia, ou é a política do avestruz ou é o coitadismo, né? Eu acho que a gente precisa de ações efetivas, né? Então, para fechar, gostaria que vocês falassem também um pouco dessa questão, né, que vocês vêm que vocês já falaram um pouco da necessidade de ações afirmativas para pós-graduação,
se isso, né, políticas efetivas, né, se vocês acham que são políticas efetivas para diminuir esses danos, né, dessas desvantagens acumulativas que a gente teve ao longo, né, tanto da história, por todo o que a gente já falou, e por essa questão estrutural mesmo da própria universidade que não dá conta das nossas demandas. Antes eu só queria, né, falar dos projetos culturais da Marta, da Prof. Marta, que eu acho que são muito lindos, muito importantes. Tive a possibilidade de participar como coadjuvante, como ator num deles, no Dona Lila, mas que foram Peixes Urbanos e Suas Encruzilhadas, em 2017. Foi uma das produções que ela participou. O Negrescência, Mulheres Cujos Filhos São Peixes, Dona Lila, Uma Senhora de Oxum, e o Pobre, Preto e Puto, que também é mais um documentário muito legal, que eu acho que também deve ser utilizado como recurso didático também dentro do nosso ensino, né? São produções culturais importantes, locais, que falam a história do povo preto da nossa cidade também. Então, passo a fala para vocês, né, para a gente ir encerrando, e mais uma vez agradeço por participarem. Foi eu? Pode ser. Eu acho que alguns pontos importantes de pensar essa possibilidade da gente romper essa racialização que é construída e que a gente tentou trazer essas diferentes formas que ela se apresenta. Eu acho que a BNCC consegue ter diversos avanços quando faz associação direta com a Lei 10.639 e que pensa, pelo menos teoricamente, possibilidades de romper as desigualdades, os preconceitos, incluir dentro das próprias disciplinas. É um passo importantíssimo ter o artigo de lei ali. Mas a dificuldade que está dada praticamente, para mim, é uma das questões que mais bate, porque a gente acompanha esse processo junto com o desmanche e um sucateamento da educação pública, seja no nível médio, seja na própria universidade federal. A gente está passando pelo maior desmanche das últimas décadas do ensino. E se a gente já tinha feito todas essas conquistas e conseguiu ter certas reverberações dessas lutas que o movimento negro fez, porque nada foi dado de mão beijada para a gente já tem essa certeza, né? Muitas vezes a gente esconde quem foram os próprios atores sociais que conseguiram essa luta ser realizada e ter esses frutos. Mas com esse sucateamento, com essa precarização que tem dado dentro da educação pública de forma geral, a gente vai sentindo cada vez mais os efeitos dessas políticas que já, de alguma forma, não são tão fáceis e realizáveis. Pensando a formação dos profissionais. Cara, eu me formei há 2 anos. Eu não tive nenhuma cadeira de étnico-racial enquanto base curricular da licenciatura em Ciências Sociais, que é um dos cursos mais críticos, que vai conseguir debater racismo. Eu não tive uma cadeira obrigatória frente a isso. Como que eu vou exigir que um outro profissional formado há 10 anos antes que eu consiga debater isso sem a profissionalização, sem a informação, sem a possibilidade do próprio Estado possibilitar com que os estudos sobre etnicidade, história, cultura seja possível. Ainda mais com esse cenário de sucateamento, de atraso do salário, de o menor piso do Brasil. Então a gente vai vendo que essas debilidades só vão ser possíveis de serem superadas através de uma luta conjunta, entendendo que é super importante avançar nas pautas que ferem as nossas necessidades, ao nosso direito à vida, mas também entendendo que a gente não vai conseguir esse espaço se não tiver educação pública. Se não tiver uma possibilidade significativa da gente conseguir ter novos pesquisadores. Eu descobri que no meu doutorado, no último processo, teve uma bolsa num programa de nota 7 da CAPES. Então, entendendo que esse desmanche da pesquisa, da educação pública, é um projeto de
tornar cada vez mais elitista esse espaço, cada vez mais branco esse espaço, cada vez mais machista essa estrutura. Então, de certa forma, a gente tem que entender que a raiz do problema, que faz com que a gente não consiga, de certa forma, superar esse cercamento social, essas muralhas que foram colocadas, elas são projetos de desmanches e que são realmente atualizadas a todo instante. Como a Marta falou, procure saber sobre os concursos públicos. Por que será que não tem? Por que existe essa lógica? Por que a gente é testado a todo instante? Então é super importante pensar. E sobre as cotas na pós, ano passado, o ano retrasado, não lembro, o ministro da própria educação, quando estava saindo, tentou tirar as cotas da pós-graduação por pressão social e popular, não foi tirado, mas foi por um fio. 2022 vai ser revisto as cotas nas graduações, eu não sei se no serviço público também. Vai ser revisto, vai ser redebatido. Deu a década. Tá por um fio. Todos esses direitos, todos os direitos trabalhistas, direitos sociais, enfim, todos os direitos conquistados estão por um fio. Então, dentro dessa lógica de desmanche, de sucateamento, de cada vez mais tornar impossível o nosso acesso e a nossa permanência dentro desses espaços, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa luta, mas do ladinho também está pegando fogo. Então, são dentro dessas formas, como que a gente vai conseguir dialogar, debater sociedade, debater educação, debater qualquer projeto que for necessário para que a gente rompa essas construções que já estão dadas, que a gente está levando cada vez mais ferro, desculpa a expressão, mas que é importante pensar que a gente precisa dessa coletividade, dessa luta cada vez mais próxima. E daí, dentro desses locais que a gente pode ocupar ou não, de nada adianta eu estar bem e ter a maioria da minha população, dos meus pares maus. Por isso que a gente tem que entender também os meandres desse debate. Representatividade é importante, mas uma representatividade vazia não serve. Então, dentro desses processos, são super importantes pensar estratégias políticas, sociais, científicas, para que a gente consiga desenvolver outras possibilidades. E daí, só para dar algumas referências de leitura, também tentar ajudar o pessoal que se interessa por essa temática, que tem perspectiva de estar conseguindo avançar mais. Tem diversos autores que, para mim, me abriram os olhos e que me tornaram cada vez mais afirmativo do que eu sou enquanto pesquisador negro. Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos, entre outras pesquisadoras e pesquisadores nacionais negros que formam e que me sustentam dentro dos espaços que eu estou hoje. Que sou possível de produzir uma ciência crítica, uma ciência que pense a questão racial e está seguro dentro disso. Acho que dentro dos marcos acadêmicos a gente vai ter alguns preços que a gente vai ter que pagar. E é bem cansativo. Às vezes dá vontade de desistir mesmo. Essas estruturas às vezes nos pesam e nos colocam pesos que a gente muitas vezes individualmente não consegue bancar. Mas por sorte a gente já entendeu a importância de ser multidão. Então, galera, muito obrigado pelo convite. Acho que é super importante a gente pensar e botar para debate várias questões. E muito obrigado, Marta. Você é fenomenal. Muito obrigado mesmo por estar dividindo esse debate comigo. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal da pós. Então, gente, a gente estava, então, debruçado, ficou vários anos debruçado na Lei 10.639, né? E em função dos vários retrocessos que o Henrique, inclusive, cita, a gente volta a se atentar para uma questão que é primordial, né? Que é a manutenção da nossa própria vida, a manutenção dos nossos próprios corpos negros, né? Aí como é que você vai pensar em epistemologias, pensar em estratégias didático-pedagógicas, se a única coisa que você quer é conseguir sair de casa e voltar vivo, né? Então, especialmente esses últimos anos, já vinha acontecendo antes,
um genocídio que, enfim, que está em processo, que está operando de maneira muito eficiente e que, obviamente, ia acabar respingando ou tendo maior impacto grupos mais vulneráveis, né? E aí nós, mulheres e mulheres negras e homens negros, estamos nesse local. Então, em função disso, eu creio que a gente acabou, e eu acho que era essa a intenção, viu, Henrique e Lucas? Eu acho que a intenção era desviar o nosso foco para se ater a essas questões essenciais e primordiais, que são, sim, agora o negócio é manter a saúde mental e a saúde física, porque daí se pode fazer N outras coisas, desmantelamento da educação, desmantelamento das estruturas ambientais, empobrecimento da nação, a fome voltando de uma maneira assim absurda. Eu estou no grupo de segurança alimentar da UERGS, e nesse momento eu estou com um curso, inclusive, sobre cultura alimentar, e está se espraiando pelo país de uma maneira que a gente não faz nem ideia. Então, fica difícil mesmo pensar em como mudar uma estrutura que parece, nesse exato momento, que a única intenção dela é nos matar. É isso, gente. Então, o que eu tenho para dizer, assim, como um encerramento é: nós temos vários marcos legais que são importantes do ponto de vista da luta antirracista, de uma educação para a equidade, para uma produção científica negra ou afrocentrada. A gente já chegou em algum ponto de ter essas ferramentas. A gente vinha tentando, minimamente, né, ou do jeito que conseguisse, operá-las. Mas nesse momento, eu vejo assim como principal objetivo nosso sair dessa viva, gente. Infelizmente, assim, é a minha fala final, mas é o que eu tenho para dizer. Mental, é saúde física, é todas essas coisas que vocês estão ouvindo, é vacina, é tirar o genocida do poder, essas coisas que a gente está falando todo dia em todos os canais. É o único jeito dessa nação, e aí eu falo não só, mas também brancos, mulheres, enfim, conseguir vislumbrar alguma coisa no futuro, né? E esse futuro tem que ser feito conosco, a gente tem que estar junto. E a gente vai estar junto. O Ney também dizia uma coisa muito importante, Lucas. A gente já passou por coisas. Eu não sei o que o Ney estaria dizendo hoje. Eu não sei se o Henrique conhece o Ney, mas depois tu conta. Eu não sei o que ele estaria dizendo, mas eu acho que ele estaria dizendo isso. Ele estaria dizendo: Marta e Lucas, a gente já passou por coisas iguais ou piores a essa. Como achar os caminhos no meio da mata fechada, no meio do terreno acidentado, dos perigos. A gente vai sair dessa. Né? A gente vai sair dessa e vai sair dessa juntos, guris. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E eu sou uma... Tem dias que nem tanto, mas eu tenho esperança, eu tenho investido bastante nessa questão da educação básica, apesar de que eu não tenho, eu fiz licenciatura depois, mas eu não tenho experiência na educação básica de fato, mas eu tenho alguns projetos com meninas, especialmente meninas da periferia, para trabalhar divulgação científica. Então, eu realmente acredito nisso, eu realmente acredito nisso como caminho. Mas a gente vai ter que sair dessa, vai ter que sair vivo e vai ter que sair bem. Isso aí, nossa, muito bom. Agradecer de novo, né? Daí, só para fechar, lembrar que às vezes a gente é cobrado como indivíduo, né? Mas a gente não tem esse poder institucional. Então, o que a gente pode fazer enquanto coletivo, né, é pautar exatamente o que o Henrique falou, né? Democratização da educação, ser contra o desmonte da educação, a favor da democratização das mídias,
a partir disso a gente pode estar atuando também, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, como eu posso atuar na luta antirracista? É entendendo, né? Não relativizando o racismo, entendendo o projeto que está sendo defendido de país, onde se a pessoa fala que uma pessoa negra pesa uma arroba, então a gente precisa pensar que a gente está relativizando, porque já era um projeto dado desde antes. Então, quando a gente pensa em como atuar, né, eu acho que é muito a partir daí, né? Como sujeito, o que eu posso fazer? Pensar num projeto, né, que contemple mais grupos, né, os grupos para além do meu. Então, agradecer à professora Marta, agradecer ao pesquisador Henrique, que momento especial, que satisfação conversar com vocês e a gente estar nesse espaço também. Me reconheço em vocês, me vejo em vocês, e é isso. Muito obrigado.